paz do Senhor Jesus. Bem-vindos para mais uma escola dominical. Neste dia de hoje, estamos na nossa aula de número 3. Lembrando que a nossa revista é uma revista da CPAD, tá? E este trimestre nós estamos estudando a Igreja Eleita. A nossa aula de hoje é de número 3. E o tema da nossa aula de hoje é um tema bem discutido, falando sobre eleição e predestinação. Antes de entrarmos na nossa aula, queremos lembrar que nós já vimos aqui na aula 1 que foi feita uma introdução sobre a carta de Paulo aos Efésios. E esta carta nós estamos estudando esse trimestre inteiro. E acredito que tem sido bênção para mim e tem sido bênção para você também. E se eu quero te convidar a acessar as outras aulas no canal, tá? A compartilhar com mais pessoas, tá? Amém? Na segunda aula nós falamos sobre a sublimidade das bênçãos de Deus. E nós fechamos a aula com o entendimento de que a nossa salvação é cristocêntrica, que tudo está baseado em Jesus, porque o homem estava desligado de Deus e através de Jesus nós fomos religados. Pois bem, hoje a nossa aula de número 3, falando sobre eleição e predestinação, ela traz como textual o seguinte base: Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse é o nosso textual. A verdade prática, ela diz que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Deus predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Não basta simplesmente crer, não dizer eu acredito, eu creio, mas precisa continuar. A nossa salvação está baseada em perseverar até o fim. Nosso textual hoje, ele está em Efésios capítulo 1, do 4 ao 12. Efésios capítulo de número 1, do 4 ao 12. E diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera a si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Bem, essa aula de hoje é um tema doutrinário, falar sobre salvação. Nossa salvação está baseada em dois pontos que fala da eleição e da predestinação. Mas esse ponto doutrinário é um ponto muito discutido. Por quê? Porque há muitos caminhos, há muitos pensadores
teólogos que divergem em seus pensamentos. Esse é um ponto que nós costumamos chamar ele de antinômios. Por que antinômios? São pontos que se tem várias teses com bases doutrinárias. Por exemplo, se nós pegarmos a questão do arrebatamento, há bases que vão crer no arrebatamento pré, outro mid, outro pós, e todos esses têm bases doutrinárias bíblicas. Então há uma divergência de pensamento. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão do milênio, há divergência de pensamentos quanto à questão do milênio, aqueles que acreditam ser pós-milenista, outros amilenista. Todavia a base doutrinária é para os dois. Quem está certo? Nós, pentecostais, assembleanos, nós temos uma visão, e é dentro desta visão que nós vamos trabalhar esse tema hoje, dentro de uma visão pentecostal. Nós vamos falar sobre predestinação dentro de uma visão pentecostal. Por quê? Porque se nós pegarmos, por exemplo, os adventistas, eles têm uma visão. Estão certos? Estão errados? Quem sou eu para dizer a quem está certo, quem está errado? Deus é que dirá. A verdade é que esses pontos doutrinários não atingem a nossa salvação. Ou seja, não é porque eu creio ou não creio na predestinação que isso vai influenciar na minha salvação. A salvação não está fundamentada em crer em predestinação ou não, em crer em arrebatamento pré, mid ou pós ou não. Então esses pontos são pontos doutrinários. Nós precisamos estudar, precisamos ter uma regra de fé, mas isso não vai influenciar. Então, os nossos irmãos, algumas igrejas com um pensamento diferente, mas continuamos sendo irmãos. Nós não podemos usar isso como meio de intriga ou desfavorecimento de uns ou de outros. Amém? Então, partindo para a lição, que a gente, o primeiro tópico diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar pecadores, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida santa os que Ele elegeu de antemão. Esse tema nós temos que tomar um pouco de cuidado e buscarmos entendimento no que Ele quer dizer, no que Ele traz para as nossas vidas. Porque quando a gente fala de eleição, tem a ver com eleitos, com escolhidos. O primeiro ponto de partida aqui é a questão da escolha. Deus escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Mas como assim Deus escolheu? Então Deus pegou um grupo e falou: não, eu vou escolher esse grupo, eu vou escolher essas pessoas, eu vou escolher fulano e não vou escolher Bertano. Não, quando a gente fala de escolhas, não é isso que nós enxergamos dentro de um contexto bíblico. A nossa escolha, ela é cristocêntrica, ou melhor, a escolha de Deus, ela é cristocêntrica, ou seja, todo aquele que se achegar a Jesus, todo aquele que aceitar o Senhor Jesus como suficiente Salvador da sua vida, ele entra nesse processo, ele entra nessa questão da escolha de Deus. Deus, como nós vamos ver em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, nós vamos entender que Deus, na sua presciência, já escolheu. Mas Deus escolheu pessoas? Não, Deus escolheu um povo, ou seja, Deus escolheu igreja. A igreja, a partir do momento que eu me torno igreja, eu faço parte desse processo, eu faço parte dessa escolha de Deus. Entendido isso? Tá. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que João 3,16 diz que Deus amou quem? O mundo. E no versículo 17 ele ainda diz mais: Deus, ele enviou o seu filho não para que condenasse. Jesus não veio para condenar-se o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por ele. Quando nós olhamos para o princípio, olhando para Adão, a Bíblia diz que Adão peca e o pecado entra na terra. Romanos vai nos ensinar que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Ou seja, precisava de um plano salvífico. E aí que entra o plano de Deus, o plano de salvação, que todo aquele que se achegar a Cristo, ele entra dentro desse plano. Tá. E o que Deus queria? Qual que era a condição para isso? Então nós começamos a entender que Deus não chamou meramente para si pessoas. Deus, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, qual que é a vontade de Deus? Nós já falamos na outra aula. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui a abertura para que todos se salvem. Então o que acontece? Deus abriu o plano de salvação para todos. Há algumas denominações que dizem que Deus escolheu salvar alguns. Não. Há alguns que dizem que alguns foram separados para a salvação e outros para a condenação. Quem define isso, a questão da salvação e da condenação, na verdade, ela é um ponto de divergência. Por quê? Porque quem decide isso, a princípio, somos nós. Se nós observarmos Lucas capítulo de número 13, versículo de número 34, Jesus está falando de Jerusalém, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas das vezes eu quis te ajuntar, como a galinha te ajunta os pintinhos? Ou seja, Jesus está falando para Jerusalém da oportunidade de salvação que fora lhe dada. Então a salvação é aberta a todos, mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio. O que é livre? O que tem no livre-arbítrio? O poder de escolha. A Bíblia vai dizer em João 16:8 que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. Correto? Sim. Mas nós que escolhemos se queremos servir ao Senhor ou não. O Espírito Santo, ele trabalha, mas entendemos nós que nós podemos parar o Espírito Santo de Deus. Veja essa passagem, Atos capítulo 7, versículo de número 51. Estevão, ele está pregando e ele vai dizer para aqueles homens de dura serviço: por que resistivos vós ao Espírito Santo? Ele estava pregando para homens que estavam resistindo, estavam ouvindo o poder da palavra, o seu coração estava queimando, mas ardiam. Isso continua da mesma maneira. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, sentem o mover da palavra, mas preferem negar, preferem rejeitar. Então entra na questão do poder de escolha. Se nós observarmos ainda, nós vamos ver que a mesma oportunidade aberta para Abel foi aberta para Caim. A mesma oportunidade, o mesmo evangelho pregado para os 12, ensinado para os 12 discípulos, ou melhor, para os 11 discípulos, foi ofertado a Judas. Judas escolheu um caminho. Os outros 11, outro, mas é poder de escolha. O mesmo evangelho pregado para o judeu pobre foi o mesmo evangelho pregado para o judeu rico. São escolhas. O evangelho é escolha. O evangelho, Jesus veio trazer para nós a decisão. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 15, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele orientando a Moisés: olha, eis que pus diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhais o bem e a vida, para que vivais. O poder de escolha é uma decisão do ser humano. Nós que escolhemos se queremos servir ao Senhor ou não. A partir do momento que nós tomamos essa decisão, aí vem as consequências.
ou eternidade com Deus, ou eternidade sem Deus. A oportunidade ela é aberta em todo momento. Enquanto há vida, há esperança. Nós observamos ainda o ladrão da cruz. No último instante, nós entendemos que ele foi salvo. A porta da salvação estava aberta ali para ele. Ele tomou posse. Quando nós vamos caminhando ainda, que além da condição dessa abertura para todos, que o Evangelho nos traz? O Evangelho ainda, ele vem trazer para nós uma mudança de vida. Uma vez que nós estamos em Cristo, tem que ter uma mudança de vida, e uma mudança de vida para cada dia melhor, uma transformação. Aqueles que creem, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, independente daquilo que você fizer, você será salvo. Não. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, sim, ele será salvo. Porque uma vez que nós aceitamos o Jesus, nós somos transformados de glória em glória. A Bíblia diz que nós vamos andando, caminhando, sendo transformados até chegarmos à estatura de varão perfeito. Mas isso se deixarmos sermos trabalhados pelo Espírito Santo. Isso se deixarmos nós sermos transformados. Quer ver algo interessante? A Bíblia nos diz, quando Paulo escreve a Filemon, Paulo, na verdade, né, é o mesmo período onde ele escreve essa carta a Éfeso. E ele está preso em Roma. E estando preso, ele escreve a Filemon. Por quê? Porque junto com Paulo está preso alguém por nome de Onésimo. Quem que era Onésimo? Onésimo era alguém que é um escravo, que fugiu de junto de Filemon, mas agora estava preso. E para um escravo que fugia, qual que era a sentença? Morte. Mas agora ele está preso. E quando ele está com Paulo, ele se converte para o Evangelho, ele tem uma transformação de vida. E o que Paulo vai escrever essa carta a Filemon, pedindo para ele, para receber ele como irmão amado no Senhor, não é mais como escravo. Olha, ele tem uma transformação, ele mudou, aceita ele como se estivesse aceitando a mim. E Paulo ainda diz mais: ao que ele te causou de dano, põe na minha conta. Nós vemos aqui Paulo falando de uma transformação genuína. E essa transformação que tem que mover as nossas vidas. Se roubarmos, não roubamos mais. Se cometer algum delito, não cometa mais. Uma vida transformada, servindo ao Senhor cada dia melhor. Tomar cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12. Romanos ainda capítulo de número 11, versículo de 17 ao 22, vai falar do jambuzeiro que foi enxertado na videira. Uma vez que ele foi enxertado, não se glorie porque os outros ramos originais foram arrancados. Nós não somos melhores do que os judeus. Nós não somos melhores que os outros. Uma vez que nós fomos enxertados, nós também poderemos ser arrancados, se não andarmos em conformidade com a palavra. Repetindo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tópico 2, ele vai dizer algo interessante. Predestinados para filhos de adoção. O que é predestinação? A predestinação significa determinar, e pela preposição pró indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. É algo que Deus determinou antes. Deus nos predestinou antes para filhos de adoção. Ou seja, qual que é essa predestinação que nós entendemos aqui? Que aqueles que aceitarem o Senhor, eles serão chamados de filhos.
Antes nós éramos inimigos da cruz de Cristo, agora fomos reconciliados com Deus. E quando foi feito isso? Deus fez isso na sua presciência, de antemão. Porque escolheu indivíduos? Não, porque escolheu igreja, escolheu povo. Essa questão, na verdade, ela entra na questão da eternidade, porque nós entendemos o Cronos, que é um tempo humano, o Kairos, que é um tempo de Deus, uma medida, mas mesmo assim ela se refere a anos. Um ano para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Mas existe um outro tempo que ele, no grego, ele significa olam, e no hebraico aionios. Essa palavra é eternidade. Deus é Deus de eternidade em eternidade. E esse tempo ele foge do nosso controle. Porque eternidade não é um tempo sem fim, mas um tempo indeterminado. E quando nós entramos para a questão da eternidade, nós não temos domínio desse tempo. É por isso que se divergem muito nessa questão desses pensamentos doutrinários. Então, acaba-se não chegando assim à conclusão quem está certo e quem está errado por causa da questão da eternidade. E eu te convido a pesquisar mais sobre esse assunto, tá? Tem muitos pensadores. Quem sou eu para querer levantar alguma tese, alguma questão de quem está certo ou quem está errado? Mas tem muitos bons pensadores, doutrinadores, pentecostais com uma visão boa, tá? Te convido a pesquisar um pouco mais sobre predestinação, tá? Sobre eleição. Na verdade, assim, a gente define assim, mais ou menos assim, ó. Mateus capítulo de número 11 diz que: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Imagine comigo, uma plaquinha lá. Você chega num lugar, olha lá está uma plaquinha, uma portinha, dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tá aquela plaquinha, aí você olha, observa aquele lugar. Muitos vão passar por ali, muitos vão passar, não vão dar crédito, outros vão observar, não vão entrar, e alguns vão passar, olha, é ali que é o meu lugar. Vai entrar lá, ele vai entrar lá. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Opa, esse chamado é para mim, hein? Eu vou. Eu quero ir. De repente, quando ele chega lá no lugar, ele dá uma olhada lá dentro, vai estar uma plaquinha assim: João 15,16. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. A princípio parece complicado, mas não é. Uma vez que nós estamos no Evangelho, nós entendemos que só estamos ali porque o Senhor nos chamou. É simples. É simples. Não foi opção nossa, não foi uma escolha nossa, mas Deus nos chamou. Chamou a igreja. Uma vez que nós estamos nesse barco chamado igreja, nós fazemos parte dessa escolha de Deus. Porque nós sabemos que pela nossa própria força nós não estaríamos ali. Mas nós não podemos aplicar isso para o mundo. Dizer para o mundo: Deus te escolheu para a salvação, Deus te escolheu para a condenação. Não, a escolha de Deus não foi feita desta maneira. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir o plano de salvação e adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. E ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele, com Cristo, e somos seus filhos. A todos quantos chamou, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. E caminhando para o final, para nós terminarmos esse ponto, Deus não chamou ninguém para condenação.
falarmos que Deus escolheu alguns para salvação e outros para condenação sem base doutrinária. Por quê? Porque Deus não destinou ninguém ao inferno. Eu volto a dizer, 1 Timóteo capítulo 2, versículo número 4. Deus, o plano de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O amor de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a intensidade desse amor, ela é incalculável. E Deus amou quem? Todo, para que todo, ou seja, a opção aqui está aberta a todo quem? Todo aquele que nele crê. Então, o que precisa primeiro é crer. Agora, se não crer, a pessoa se condena. Mas a opção aqui é Cristo. Tudo converge em Cristo. É em Cristo que o homem alcança a salvação. É em Cristo que o homem se torna eleito. É em Cristo que o homem se torna filho. Então, se nós observarmos ainda para concluirmos Lucas capítulo de número 13, Jesus cita uma passagem onde o sangue de alguns galileus, ele está comentando que o sangue de alguns galileus era misturado com sacrifício, como Herodes fazia isso. Matou algumas pessoas e o sangue deles eram misturados com alguns sacrifícios para oferendas. E a questão era que Jesus estava perguntando para eles: vocês acham que esses pecaram mais que os outros? Não. Jesus está dizendo assim para eles: não tem diferença de pecado. A questão de pecar, de errar, a definição é para um lugar só. Então, o que nós aprendemos aqui? A necessidade de servirmos a Deus a cada dia melhor. O Evangelho não é disputa por posição. O Evangelho não é competição. Nós não estamos no Evangelho para sermos melhor do que A ou de que B. Nós estamos servindo ao Senhor e o nosso foco é servir ao Senhor cada dia melhor. Que possamos ter essa visão de a cada dia nos dedicarmos mais a fazer a vontade do Pai. Não nos preocuparmos com tantas questões que não nos levam a lugares nenhum. Que o nosso foco seja em buscar a Cristo. Que consigamos enxergar Cristo nas outras pessoas. Que consigamos servir a outras pessoas como Cristo também serviu. Fazendo o melhor a cada dia. Entendendo que o nosso alvo é o céu. Eu quero te pedir, compartilhe, divulgue, entre no nosso canal. Se a revista está na descrição do vídeo, tá? Se você quiser deixar alguns comentários, você entra no nosso canal, tá? E aí deixa o seu comentário. E ainda hoje eu queria deixar uma outra ferramenta que vai o nosso e-mail, tá? Porque tem pessoas que têm dificuldades às vezes tem meio de escrever no YouTube e seu comentário ficar registrado. Então mande por e-mail também, tá? Você tem liberdade para mandar sua dúvida, o seu comentário por e-mail, tá? E assim eu te agradeço a participação, tá? Que Deus abençoe, tá?